Olá! Sejamos todos bem-vindos ao estudo com a Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, a respeito do livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Desejamos que Jesus, nosso irmão, mestre e guia, nos abençoe, nos ilumine, nos proteja todos os dias de todas as nossas vidas, com muita gratidão pelos aprendizados e todas as nossas experiências aqui na Terra. Que assim seja. Suicidas, na segunda parte do nosso livro, capítulo 5. Hoje trouxemos a segunda parte dos casos do capítulo 5, da parte 2 do livro. Luiz e a pespontadeira, que é uma máquina de costura, de botina, um ateu, Feliciano, Antônio Bell. Luiz e a pespontadeira de botina. Luiz, o oficial sapateiro, se casaria com a jovem Vitorina. Como medida econômica, almoçava e jantava na casa dela. Em uma das refeições, eles brigaram e ele saiu, dizendo que não mais voltaria. Mas retornou no dia seguinte para pedir perdão, tendo a noiva recusado. Mesmo insistindo, nada de reconciliação. Então, ele se suicidou com uma faca no coração, bem diante da porta dela. Evocado, São Luís disse assim: Vitorina, a noiva, tem participação na responsabilidade do suicídio, por ter alimentado sentimentos dos quais não participava, sentimentos estes que deram causa ao suicídio. Aqui mostra que a motivação da morte que ele provocou em si mesmo foi o amor que não era correspondido. Mas não é simplesmente não ser correspondido. Ela alimentou isso nele. Então fez com que ele acreditasse que essa realização seria possível. Luiz, o suicida, tem atenuante por suicidar-se em nome do amor, que é menos mal do que por covardia. Quando São Luís diz por covardia, ele quer dizer aquelas mortes premeditadas, onde ele tinha programado tudo isso para acontecer e jogou, por exemplo, a culpa em outra pessoa, ou não jogou a culpa em ninguém, simplesmente assumiu que ele mesmo queria se privar do sofrimento. Nesse caso, foi um fato que não dependeu da vontade de Luiz. O que dependeu foi a escolha de infringir uma lei, de se suicidar. Evocado, disse o suicida, que Vitorina era ingrata e não merecia seu suicídio, mas que ela não é má. Vejam bem, ele teve uma lucidez aí, pós a morte, porque ela era ingrata por não merecer o seu amor e nem o seu suicídio, que para ele foi como uma prova de amor. Você não me merece, né? Você não me ama, então para que eu vou viver? Alguma coisa nesse sentido. Só que ele também reconhecia que ela não era uma pessoa má, estava sendo justo. Durante a briga, percebeu que ela não o amava e que usou a briga de desculpa para a separação. Mais um momento de lucidez, desta vez quando em vida. E aí, às vezes a gente fala assim: a pessoa me abandonou e agora estou desiludida. Vamos agradecer então, caso era uma ilusão, a gente agora acordou. Não temos mais a ilusão viva, por isso desiludimos. Isso foi um palestrante que falou, eu achei bastante interessante. Não tinha plano de se matar, decidiu na hora. Foi o impulso, ele foi totalmente impulsivo em virtude daquela decisão, precisava agir na hora, ele não tinha premeditado. Por isso que São Luís disse que não foi por covardia, entre aspas, né? As palavras de São Luís.
Sentia-se perturbado e se via na porta dela ainda. Lembra essa parte comum nos suicidas, deles se verem no momento do crime? Ele se via lá ainda. Ele sofria. Fiz mal. Deveria resignar-me. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. Porque percebeu também que lá não era alegria. Não terminou com o sofrimento dele e ainda ganhou outros, como, por exemplo, se visualizar no momento da sua morte com certa constância. Kardec nos ensina justiça na distribuição das penas conforme o grau de responsabilidade. Como a gente vê, as atenuantes e as agravantes mostram a justiça nessa distribuição de penas, como que a gente não vai ser cobrado por algo que não pertença à nossa existência, não pertença às nossas escolhas. Nós responderemos pelos nossos sentimentos, pensamentos, pelas nossas atitudes, nossas omissões, nossas negligências. Por isso, Deus é justo. Ela brincou com os sentimentos dele, portanto, ela tem maior responsabilidade, porque agiu com uma inconsequência com algo que é muito importante para a gente, é o que a gente sente, o amor. A gente cria uma história juntos, a gente tem planos, só que também, como a gente viu, ele já estava começando a perceber, no dia ele percebeu e podia ter resistido para continuar sua vida, talvez construir uma nova história. Ele foi impulsivo na exaltação. Não foi premeditado. Já é punido pelo sofrimento que passa. Tem a pena mais leve do que a dela. Para a gente ver também que não é só no ato do suicídio que a gente vai responder. Tudo que a gente faz na vida, e mesmo que inicialmente não apareça uma consequência imediata, a gente vai ser cobrado por isso. Talvez ela não tivesse essa ideia quando ele se matou. Deve ter ficado impressionada, mas talvez não tivesse pensado na responsabilidade. Ou, caso tenha pensado, pode ser que tenha recebido uma culpa de presente. Um ateu, aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Ele não acreditava em Deus e nem na existência da alma. A evocação dele foi 2 anos depois da desencarnação e foi muito penosa. Era forçado a crer em Deus e no que não cria quando estava vivo, pois rezaram por ele e ele viu que vivia. Se afogou por tédio de uma vida sem esperança. Em encarnação anterior, era mau e se condenou a essa dúvida, sendo materialista, que o levou ao suicídio. Por não acreditar em Deus e nem na pós-existência da alma, que a gente tem outras vidas, aquele foco na vida futura, sentiu-se entediado e depois que se matou, foi forçado a pensar naquelas coisas que ele negava. Começou a receber oração das pessoas que falavam em nome de Deus. Ele também viu que ele vivia, que a sua alma sobrevivia após a morte. Achava que receberia o nada, que é o pensamento materialista, né? Que a vida toda se acaba com a morte do corpo, que não há nada depois. Porém, todavia, entretanto, viu que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer ainda mais. Porque o suicídio trouxe a infringência da lei, sofria com as coisas que ele negava, que ele não acreditava, e também, por não acreditar, não sabia desse resultado pós a morte, porque se recusou em aprender, e aí o sofrimento só foi aumentando quanto mais percepção ele tinha dessas coisas.
A ideia de Deus o atormentava, deixava confuso. Não via seu irmão, que também não era feliz e não queria recebê-lo, por achar não merecer. Queria que rezassem por ele. Ele estava tão frustrado de ter morrido nessas condições que tinha até vergonha de falar com seu irmão. E sentia essa necessidade da oração, que é um ponto comum entre os suicidas e também todas as pessoas que desencarnam ficam muito felizes com as nossas preces. O irmão dele foi evocado. O irmão dele já estava morto, mas não foi por suicídio e era também ateu. Ele estava mais calmo, com uma escrita da psicografia clara e legível. A situação lhe era insuportável, apesar de mais calmo, ainda muito difícil o seu momento. Tranquilidade só no amor de Deus, tanto na terra quanto no céu. As preces ajudavam muito. E Kardec lembra a gente que confessar o próprio erro é uma premissa de humildade. E quando a gente se arrepende sinceramente, o socorro vem mais rápido. A gente começa a ter clareza de pensamentos e os caminhos vão se iluminando para a gente sair do sofrimento, da dor, da agonia, seja ela qual for. Em contato com quem solicitou as evocações, os desencarnados eram sogro e tio da pessoa, que os conheceu pela letra, vocabulário e informações. Nas psicografias, ela reconheceu esses caracteres dos parentes tão queridos e amados, para a gente provar que de fato foram eles. Olha que fantástico o estudo do Allan Kardec, não só mostrando a imortalidade, a comunicabilidade, mas a identidade que é possível ser passada. Aqueles que recentemente desencarnaram ou ainda têm uma perturbação muito grande, às vezes não conseguem psicografar, fazer uma psicofonia ou se manifestar, seja lá de qual forma for. Mesmo que consiga, talvez a letra não seja tão fiel ainda, porque também está em aprendizado e evolução. Mas quando tem essas autorizações e essas condições, olha que fantástico! Letra, vocabulário e informações. Não foram, como dizem no dia de hoje, trollados, né? Enganados. Eram de fato seus parentes. Queria saber detalhes da morte. Kardec lembra que é supérfluo e que o espírito responde quando quer, quando pode e quando é autorizado, além da necessidade de sintonia com o médium. Porque a família, essa pessoa que quis saber sobre a morte dele, foi a que solicitou as evocações. E Kardec explicou essas condições do plano espiritual. Às vezes o espírito não consegue se comunicar. Às vezes consegue e não quer. Às vezes consegue, é indicado, mas indicado não, é evocado, só que não tem autorização. E a gente também observa, conforme os ensinamentos do Allan Kardec, que as melhores provas de identidade são aquelas que são oferecidas de uma forma espontânea. Por exemplo, esse vocabulário e as informações, um trejeito nas palavras também pode mostrar isso. As perguntas que esse familiar queria saber sobre detalhes da morte podiam aumentar a perturbação e o sofrimento do espírito. Por isso que eles entenderam como um supérfluo. Kardec, os médiuns, os trabalhadores lá da casa onde eles estavam. E as pessoas que também, mesmo vendo todas essas coisas, não se convencem de que era o próprio espírito. Os ateus, às vezes, têm essa resistência, mas também pode ser uma pessoa que acredita muito em Deus, é espírita e ainda resiste com essas evidências. E o que já se tinha conseguido com essa evocação já era o suficiente para que essas pessoas acreditassem e fossem esclarecidas, também consoladas, de que eles estavam se dedicando para melhorar a sua condição,
apesar de ainda estarem em certo sofrimento. Feliciano, homem rico, instruído, poeta espirituoso, caráter são, que ajuda, brando e de perfeita honradez. Falsas especulações lhe comprometeram a fortuna, não podendo reparar por ter idade avançada. Cedeu ao desânimo e, em 1864, se enforcou no seu quarto de dormir. Não era materialista e nem ateu, mas um homem de gênio superficial. Não ligava muito para as questões do além-túmulo. Evocado 4 meses após seu suicídio, ele disse: choro a terra na qual tive decepções, porém menores do que as que experimentei aqui. Mais um suicida dizendo que o sofrimento pós o suicídio é muito pior do que aquele que deu causa ao suicídio e até mesmo à forma da morte. Ele se via num lugar promíscuo e inferior. Foi um suicídio premeditado. Pedia preces para ser aliviado e ter forças. Tinha tudo para honrar a Deus através dos seus bons atos e excelentes qualidades, mas sucumbiu diante da própria imprevidência. Vocês vê, um cara culto, cheio de qualidades que a gente definiu algumas características da sua personalidade, mas por conta de uma perda financeira e talvez outras condições que ele tenha sido frustrado, resolveu antecipar a sua vida. Quando tinha muitos talentos para poder distribuir aqui no mundo, aqui na Terra. Imagina usando suas poesias para falar da terra, para falar do céu. Imagina suas lindas palavras, que só nessa frase de lamento a gente já dá para ver que ele trabalhava bem com elas. Ele poderia usá-la para falar do evangelho, para falar de amor, para levantar pessoas de depressão, talvez escrever um livro com uma história brilhante, fazer trabalhos em caridade, porque tinha vitalidade e também qualidades intelectuais. Só que ele desacreditou de Deus, porque talvez achasse que não merecia tudo aquilo, por isso se matou, e também desacreditou dele mesmo, do próprio potencial. Isso serve de reflexão para a nossa vida, quando a gente desacredita da gente mesmo. E vamos pensar, qual o nosso talento, que nós podemos multiplicá-lo ao invés de enterrá-lo? Vamos buscar as nossas qualidades ao invés da gente suicidar-se primeiro internamente através dos nossos erros, das nossas mazelas, mas enxergá-los como um potencial de transformação. Que tal? Orientações que foram oferecidas ao espírito do Sr. Feliciano. O homem é sempre livre e na liberdade está o seu maior e mais belo privilégio. Aqui na Terra podemos escolher pedir perdão, perdoar, escolher trabalhar na caridade, estudar o Evangelho, assistir às aulas aqui do Allan Kardec sobre o livro Céu e Inferno e todas as outras. Podemos também escolher fazer o bem, usar bem o nosso dinheiro, disciplinar os nossos pensamentos, as nossas condutas, porque quando a gente desencarna, a exemplo desses suicidas, eles não estão tão livres assim. Estão presos às sensações do corpo, porque foi uma morte violenta e ainda há vida orgânica no seu organismo. Infringiram uma lei e estão penando algum sofrimento, até que o verdadeiro arrependimento apareça. Anos se passaram, talvez, de acordo com cada situação. A gente não tem um tempo específico, mas geralmente demora muito. E com certeza eles tinham vontade de sair desses momentos, só que já lá não estavam tão livres assim.
Que tal utilizarmos nosso livre-arbítrio para construirmos um plano espiritual mais estável, harmônico, que vai se refletir nas vidas futuras, mas, muito mais do que isso, a gente já começa a usufruir nessa encarnação. Deus o torna perfectível, com o que somente pela perfeição poderá atingir a suprema felicidade. Não somos perfeitos, mas perfectíveis, no sentido da gente se aperfeiçoar. Temos hoje uma felicidade relativa, ainda não é intensa nem o tempo todo. Essa felicidade intensa e o tempo todo, a partir dos mundos felizes, na escala ascendente dali em diante. Enquanto isso, a gente precisa se disciplinar, aprender com os próprios erros, sentir também as nossas tristezas, para quando alguém diante de nós apresentar uma tristeza semelhante, a gente conhecer o tanto que dói aquela dor. Mesmo que a história e os sentimentos entre nós possam estar em condições não tão idênticas, mas mesmo assim a gente sabe que qualquer dor vai ser muito difícil e nos gera empatia e compaixão. Assim a gente se aperfeiçoa e vai aumentando as possibilidades de uma felicidade mais real e duradoura no nosso coração. Agindo com mais prudência, contentando-vos com o muito que já vos coubera, antes que procurando aumentá-lo sem necessidade, a ruína não sobreviria. Porque às vezes, vamos supor que a gente já alcançou o trabalho que a gente queria, tem uma condição de vida estável, só que se a gente se deixa dominar pela ambição, querendo sempre mais e nunca estando satisfeito, ou seja, com questão do corpo, da estética, do rosto, por exemplo, do dinheiro, do poder, da nossa colocação social, a gente não vai ter fim. Aí o dia, quando essas condições diminuem ou se acabam, porque, por exemplo, a gente vai ficar velho um dia, as nossas peles vão receber marcas do tempo que vão registrar a nossa história. Só que se a juventude para a gente era essencial, quando ela se esvai, para que vamos viver? Então, vamos aceitar como somos, o que temos, fazendo o nosso melhor para não perdermos isso que nós já temos pela bondade divina e somos administradores para fazer um bom uso. Os espíritos também orientam que ele teria uma nova vida com novos acontecimentos que sugeririam suicídio e que ele deveria resistir à prova até que triunfasse. Porque acontece também, muitas vezes, da pessoa que pensa em suicídio já ter pensado nisso e realizado em outras vidas. Então, uma prova igual a da escola, para ver se a gente já aprendeu a lição, é até mesmo ser colocado numa situação que vai incitar isso no nosso coração, em virtude das nossas antigas personalidades. Resistir a isso em nome de Deus, resistir a isso com a força do Evangelho, vai fazer a gente criar resistências que não serão tiradas de dentro de nós e auxiliam também na busca dessa felicidade. É a bondade de Deus que não nos condena eternamente, que nos oferece novas oportunidades de renovação. Sofremos até quando a gente aprender a não reincidir nos mesmos erros. Se nessa vida a gente vir que uma situação ruim está se repetindo muitas vezes, é que a gente ainda não aprendeu com ela, hein, gente? Quando ela parar ou quando não nos afetar mais, aí a vitória é garantida, medalha para nós. Senhor Feliciano receberia as preces, contudo, deveria se ajudar com seus esforços, para que as preces lhe abraçassem intensamente. Os espíritos nos inspiram, as pessoas rezam por nós, mas quem tem que fazer somos nós mesmos. Sofreis agora as consequências das vossas fraquezas. Para todos nós, Senhor Feliciano.
Antônio Bell era caixa em uma casa bancária no Canadá. Homem pacato, chefe de numerosa família. Tinha alucinações terríveis. Contudo, ainda realizava bem o seu trabalho no banco. Sentia alguém por dentro, ali ajudar com a contabilidade. Gostava de uma moça que lhe correspondia, mas ela se casou com o pretendente mais rico por conta da sua família. Antônio Bell matou envenenado o rival na véspera do casamento dela e se suicidou enforcado em 1865. Foi evocado 2 meses depois dele e disse que as preces lhe aliviavam a alma. Fui homicida em vidas passadas. Tinha visão das vítimas até o seu sincero arrependimento. Nessa última vida, foi obsediado pelo pai de uma das vítimas ao qual sucumbiu, mesmo tendo recebido ajuda do seu anjo guardião. Pela má influência espiritual, se suicidou. Os suicidas dessa categoria são incapazes, por sua fraqueza, de resistir aos obsessores. São menos culpados e menos punidos do que aqueles que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Pedia preces para ele e para o obsessor vingativo, mesmo porque reencarnaria sob uma mesma prova de resistência ao suicídio voluntário. Ele sendo colocado mais uma vez em situações semelhantes para tentar se garantir e se fortalecer de que não sucumbiria nas vidas sucessivas. E essas imagens mostram o nosso anjo nos inspirando, como na contabilidade, que ele era muito ajudado, mas também tem os nossos obsessores que gostam dos nossos momentos deprês, dos nossos momentos baixa autoestima, dos nossos excessos, pensamentos suicidas, homicidas, raivas e assim por diante. Ele disse assim: tenho horror ao meu crime e sou muito infeliz. Sou muito culpado, realmente, porém, menos do que se deliberasse por mim mesmo. Estava com a consciência da atenuante da obsessão. Orientações do Guia do Médium. A obsessão é um tipo de provação. Abranda, mas não tira a culpa do ato, pois há o livre-arbítrio. O arrependimento é apenas o primeiro passo, não sendo suficiente para libertar o culpado de todas as penas. Por isso está sujeito a novas provas. A obsessão realmente nos atrapalha muito e incentiva o nosso quadro ruim, né? O nosso quadro, seja ele qual for, que nos deixa para baixo ou que nos leva para um mau caminho. Só que nós temos a escolha de continuar ou não. Como que a gente faz para sair desses momentos quando a gente está muito influenciado por quem não quer o nosso bem? Primeiro passo é aceitar a ajuda daquelas pessoas que se oferecem, ou até mesmo buscar ajuda. Médicos, psicólogos, medicação orientada pelo profissional capacitado, ir à casa espírita, fazer preces, estudos, trabalho no bem. Tudo isso renova as nossas forças, traz novos pensamentos e a lucidez para o arrependimento das coisas erradas que a gente fez, para elas pararem de se repetir na nossa vida. E é comum, quando temos um passado muito nocivo, da gente reencarnar cheio de culpa. Já aconteceu de vocês conhecerem alguém ou de se sentirem culpados pelos problemas do mundo? Ai, foi por minha culpa. É porque eu tô aqui, é porque eu disse isso, é porque eu fiz aquilo. Às vezes não tem nada a ver com a gente. Só que como a gente tem essa carga, o obsessor aproveita essa carga que já é nossa e estimula. É, a culpa é sua mesmo. A gente precisa ter a lucidez. E quando ela não está totalmente clara, vamos aceitar as mãos que nos são estendidas.
Sendo forte no caminho do bem, a obsessão não terá mais motivos para permanecer. Caráter de desobsessão. Caminho do bem, preces, bons pensamentos, boas leituras, música, séries, natureza, atividade física, boa alimentação, bons contatos, boas amizades, boas risadas e assim por diante. Tudo é possível àquele que crê. Nós temos a espécie do suicídio direto. Suicídio direto é quando nós mesmos provocamos a nossa morte. Eu quero me matar. Mesmo que foi por um impulso, eu quis me matar. Temos também suicídio indireto, quando não queremos nos matar. Mas sabe, eu vou correr esse risco. Eu não vou morrer, sabe? Eu confio que eu vou conseguir. E aí morre devido a um grande risco que a gente se expôs. Ou então, o médico fala assim: você não pode comer tal coisa que está te fazendo mal. A gente vai lá e come. Você não pode fazer atividades aeróbicas porque seu coração não aguenta. A gente vai lá e faz. São só exemplos, tá, gente? Mas são várias situações. Os nossos excessos, os nossos vícios, eles vão prejudicando a gente por dentro. E isso vai diminuindo um tempo da nossa vida. Esse tempo que a gente reduziu, mesmo sem querer reduzir, mas sabendo que algo mal nos afligia, é também considerado um suicídio, só que da forma indireta, que foi o que aconteceu com André Luiz lá no livro O Nosso Lar. Devemos ter resignação, que é aceitar pacificamente a vontade de Deus. Quando a gente tem resignação, aparece também a nossa humildade diante dos desafios. Se a gente resmunga demais, se a gente acha que tudo é injusto para nós, é como se a gente dissesse: Deus, o Senhor está errado, eu estou certa. Então, estamos sendo filhos ingratos. Quando entendemos que o mal que nos advém hoje é em virtude de erros nossos mesmos do passado, conseguimos ter mais resignação. Talvez a gente não consiga passar sem dar uma resmungadinha, né? Afinal de contas, vamos pegar a bengala da nossa imperfeição e apoiar nela? Tudo bem, mas Deus sabe que uma resmungadinha que faz parte para um desabafo. O importante é isso não se tornar um vício e a gente não conseguir viver mais sem ela. E enxergar tudo como possibilidade de ser melhor e de trazer um futuro melhor para a gente. Precisamos também de resiliência, superar problemas com leveza e sabedoria. O rei Salomão, quando foi fazer seu pedido a Deus, pediu sabedoria. O uso da prece sempre é o que refaz as nossas forças, é que recarrega as nossas baterias, traz a inspiração para o momento difícil, a luz para os nossos caminhos, a força e a coragem para enfrentarmos tudo aquilo que aparecer e porventura em algum instante nos intimidou. A prece aproxima de nós os espíritos guias, que são fortes especialmente na parte invisível, onde não enxergamos, que pode também afastar os nossos obsessores. A força do nosso trabalho, juntamente com a prece, deixa a gente muito fortalecido, com Jesus do nosso lado. Ter sempre esperança em Deus. Essas pessoas que se matam, como esses testemunhos que trouxemos aqui, perderam suas esperanças. Porque se tivessem esperança, só por hoje não se matariam. E amanhã, quando a vontade aparecesse novamente, só por hoje eu não vou me matar. Aí já muda a conversa. Só por hoje eu vou viver. Só por hoje eu vou amar. Só por hoje eu vou perdoar. Só por hoje eu vou lá no jardim cuidar de uma florzinha. Só por hoje eu vou coçar o coroquinho de um animal. Só por hoje eu vou ser feliz e vou aceitar a condição que eu sou, porque Deus está comigo e eu não estou desamparada.
A morte antecipada, opcional, não nos livra do sofrimento. Ela somente os aumenta, como a gente viu aqui nessas histórias. Suicídio, gente, não é uma opção válida. E agora em setembro, que a gente fala do Setembro Amarelo, vamos refletir sobre isso. Se a gente conhece uma pessoa acabrunhada, triste, que tal levar um cafezinho? Se ela não toma um cafezinho, um chocolatinho, um pão de queijo, uma florzinha, né? Um abraço, levar 10 minutos de prosa com uma conversa leve, longe dos problemas. Mas se a tristeza for na gente, que tal a gente buscar 10 minutinhos de prosa com a pessoa que a gente gosta tanto de ter por perto? Que tal a gente fazer algo que a gente gosta muito? Ler um livro, uma atividade física, pescar, fazer um bordado, pintar, passear. Se for possível, fazer uma viagem muito bem acompanhada. Adotar um animalzinho, que a gente já tira o coitadinho da solidão, e ele também faz com que a gente se sinta acrescentado. Os animaizinhos ajudam bastante a gente, até mesmo só apreciar os passarinhos lá no céu. E se um dia a gente pensar em desistir de tudo, só por hoje. E vamos pensar também nas pessoas que ficam. Vão ficar tristes com a nossa partida, repentina por nossa escolha. Como a gente se sentiria se uma pessoa muito querida também tirasse a própria vida? A gente também ficaria triste. Não foi a lei de Deus que fez com que isso acontecesse. Foi o livre-arbítrio mal direcionado. E Deus nos deixa livre para as nossas escolhas. Em nome do amor que sentimos por nós, pela nossa família, amigos, natureza, animais, só por hoje, só mais um dia. Com Deus, com Jesus, a gente segue assim só por hoje, por toda a eternidade. Eles jamais descolam de nós. Só por hoje. Sempre vale a pena viver, tanto na carne e o espírito, que esse, ó, a gente não consegue fazer morrer jamais. Parnaso de Além-Túmulo, por Chico Xavier, poesia de Valado Rosas, na paz do além. Vimos tanto sofrimento no além que hoje vamos falar na paz do além. Dentro da noite grandiosa e calma, deixo minha alma falar aqui, aos companheiros de luta e crença, da graça imensa que recebi. Graça divina de haver sofrido, de ser vencido no mundo vão, graça de haver sorvido tanto o amargo pranto da ingratidão. Na vida obscura e transitória, a nossa glória vive na dor, dor de quem sofre sonhando e espera, com fé sincera no Pai de amor. Subiu o Gólgota dos meus pesares, que os avatares da redenção são todos feitos nas amarguras, nas desventuras da provação. Perdi na terra doces afetos, sonhos diletos de sofredor, mas, recebendo na grande escola a grande esmola do meu Senhor. E a morte trouxe-me a liberdade, a piedade, o amparo e a luz. Feliz quem pode na dor terrestre seguir o Mestre com sua cruz. Muito obrigada, senhores, e até a próxima!